Muitas pessoas acham que o TDAH se trata apenas daquela criança que não para quieta, aquela criança que todo mundo fala que é ligada no 220. Mas na verdade, o TDAH não se resume apenas a isso, e muito menos afeta só as crianças. O TDAH, na verdade, se trata de um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por desatenção, impulsividade e inquietação, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, afetando cerca de 2 a 3% da população adulta. Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alteração na região frontal e suas conexões com o resto do cérebro. Só para você entender melhor, a região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento, isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. Dito isso, vamos ver agora 10 sinais de TDAH em adultos em que acaba passando despercebidos no dia a dia. O primeiro sinal é a dificuldade de manter o foco. Em adultos com TDAH, é comum apresentar uma dificuldade de manter o foco em atividades que exigem um esforço prolongado. Na verdade, quase inexiste foco ou é facilmente desviado para outra tarefa, que julga mais interessante ou mesmo mexer num lápis que está sobre a mesa, por exemplo. Uma curiosidade é que apesar de muitas pessoas pensarem que adultos com TDAH simplesmente não prestam atenção, na realidade o foco pode ser exageradamente elevado em atividades de alto interesse, passando horas fazendo aquilo, sem prestar atenção no ambiente, o tempo que passou. O segundo sinal é a desorganização extrema, sendo um dos aspectos mais desafiadores. E não se engane que isso significa apenas desorganização física, já que também se trata de desorganização emocional e mental. Muitas pessoas com TDAH relatam se sentir perdidas ou sobrecarregadas por informações e compromissos. Dentro desse aspecto, abrange a questão de iniciar muitas tarefas ao mesmo tempo e não terminar quase nenhuma, dificuldade de seguir rotinas e mau gerenciamento do tempo, muitas vezes subestimando o tempo necessário para concluir uma tarefa, o que acarreta em atrasos constantemente. O terceiro sinal é o esquecimento constante. Às vezes pensamos que o fato daquele coleguinha, ou até a si mesmo, estar muito esquecido é porque está muito sobrecarregado. Mas em pessoas com transtorno de déficit de atenção, isto é mais comum do que possa imaginar, já que pode levar a lapsos de memória. E muitas vezes pelo simples fato de não ter prestado atenção naquilo como deveria, por ter se distraído com outra coisa, por exemplo, fazendo com que o cérebro nem processe aquela informação. Pessoas com TDAH costumam esquecer tanto algo importante, como um compromisso, quanto algo mais simples, como uma conversa ou mesmo objetos, já que não costuma ter um local fixo para guardar pertences como carteira, celular e chave, por exemplo. De forma mais simples, acaba deixando as coisas jogadas e espalhadas pela casa. O quarto sinal é a impulsividade, onde a pessoa toma decisões muitas vezes precipitadas, sem pensar direito. E tá aí um aspecto que pode impactar muito a vida da pessoa, gerando muito arrependimento depois. A impulsividade pode afetar diversas áreas da vida, desde a tomada de decisões financeiras, como compras por impulso, e até as relações interpessoais, aceitando compromissos sem avaliar a viabilidade ou dizer algo sem refletir. O quinto sinal é interromper conversas. Pessoas com TDAH interrompem frequentemente as pessoas em conversas, por tendência a falar sem parar, ou responder antes mesmo que a pergunta seja finalizada, seja por pensar nas respostas enquanto mesmo o outro nem termina a fala, ou por medo de esquecer o que tanto quer falar. E o pior disso tudo é que a pessoa geralmente não percebe, faz por pura inocência, e só percebe depois, levando a ficar mal por isso. O sexto sinal é a instabilidade emocional, onde a pessoa, ou melhor, o cérebro não regula de forma adequada as emoções, gerando emoções exageradas com coisas simples. É literalmente fazer tempestade num copo d'água, como muitos dizem. Dificuldade de controlar a raiva, sensação de desmotivação e dificuldade de processar emoções negativas, sendo extremamente sensível a críticas. O sétimo sinal é a procrastinação crônica, onde a pessoa deixa tarefas importantes para a última hora. Mesmo sabendo que é algo urgente, ela tem dificuldade de iniciar aquela tarefa, sendo difícil tomar a primeira iniciativa.
E ainda, em alguns casos, depois de finalmente iniciar a bendita tarefa, acaba se distraindo com outra tarefa, deixando assim várias tarefas inacabadas e acumuladas. Esse aspecto encaixa até mesmo no quesito de muitas pessoas não persistir o quanto é necessário para o sucesso, já que abandona no meio do caminho. O oitavo sinal é a inquietação, tanto física ou interna. Enquanto em crianças a hiperatividade é física, em adultos ela se transforma mais em agitação mental ou inquietação. É aquela sensação de que tem um motorzinho ligado dentro de você, te impedindo de ficar quieto, com pensamento acelerado a milhão. Na verdade, a mente não descansa, está a todo momento pensando em várias coisas, sendo que muitas vezes essa inquietação é disfarçada de ansiedade, impaciência ou dificuldade em relaxar. Já o nono sinal é se entediar facilmente. O tédio não é apenas falta do que fazer, mas sim uma experiência física e emocionalmente dolorosa, muitas vezes descrita como agitação, disforia ou até mesmo dor física. Claro que é a sensação, né? O cérebro busca constantemente estímulos e novidades devido aos baixos níveis de dopamina, tornando tarefas repetitivas ou pouco estimulantes difíceis de tolerar. E como 10º e último sinal dessa lista é a baixa autoestima e sensação de incompetência. Isso muitas vezes pode ser até acarretado por pessoas ao redor, já que o adulto com TDAH pode ter crescido ouvindo críticas negativas sobre a falta de disciplina, procrastinação, desatenção e até mesmo chamando de preguiçoso pela falta de motivação e foco, levando assim a uma sensação de ser incompetente em tudo o que faz, tendo dificuldade de reconhecer ou menosprezando suas próprias conquistas, achando sempre que é pouco. Além disso, também é comum desenvolver o medo constante de assumir responsabilidades novas pelo medo de falhar. E se você se identifica com esses sinais, é de extrema importância buscar um profissional, principalmente se você percebe que algum desses sinais acaba te afetando tanto na vida pessoal quanto na profissional. Se você se identificou com um ou mais desses sinais, comenta aqui embaixo. Quero ver quantas pessoas perceberam algo a partir desse vídeo. E não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha. Te espero no próximo encontro.